Fala, torcedor do Timão, começando mais um vídeo aqui no canal Corinthians Agora, trazendo para vocês aqui mais informações do Timão. Pessoal, olha só o que o Chico falou na noite desta sexta-feira aí, informação muito boa sobre novo patrocínio no Corinthians. Como todos sabem, a patrocinadora do Corinthians está com problemas e o Timão está aí atrás de um plano B, né, para substituir a patrocinadora atual, e tem uma informação muito boa aí de hoje. Bora ver aqui as últimas informações do Timão. Já comenta aqui o que vocês estão achando, né, dessa polêmica aí com a Esportes da Sorte. Comenta aqui a sua opinião. Agora, sem mais delongas, bora continuar aqui o vídeo para ver essas informações do Timão. Bora pro vídeo, pessoal. Gente, eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu não aguento mais. Eu quero que essa bola role. Eu quero que o Corinthians entre em campo, porque nesse período é natural, né? A gente que acompanha aqui precisa noticiar todos os dias tudo que está acontecendo. Mas, caramba, nem sempre a gente consegue noticiar coisas boas, né? Eu tô louco para falar de campo e bola, dos esquemas táticos, né? Da sequência de 9 vitórias que terminou 24, para ver se o Corinthians continua nessa toada, com perspectivas, e eu acho que tem uma perspectiva muito boa de ser campeão paulista. Só para começar o ano, né? Depois vem as principais disputas depois. Mas, caramba, a gente precisa falar de coisas que não são tão positivas, mas elas são necessárias. A gente já trouxe no vídeo anterior a situação envolvendo a dívida com o Giuliano Bertolucci, que é inacreditável, né? 78 milhões de reais, 17 milhões só de juros, 42 milhões só envolvendo uma intermediação do volante Ramiro. Cara, depois a gente não entende, ou se pergunta como é que o Corinthians deve tanto, né? 2 bilhões, como é que deve 2 bilhões? É só ver o seu cartão de crédito, né? De 30 em 30 reais, irmão, chega às vezes no 2 mil, 5 mil, a fatura vai aumentando, não tem jeito, cara. A matemática, ela é cruel. E, cara, é impressionante. Agora, o André Cury, que é o empresário dos mais renomados do país, vocês sabem também, conseguiu simplesmente bloquear as contas do Corinthians. Essas contas, elas estavam protegidas, vejam só. Porque o Corinthians, ele conseguiu fazer aquele regime centralizado de execuções, que é um mecanismo, acho que jurídico talvez, ou financeiro, dá pra gente colocar assim, para proteger o clube e permitir com que os credores recebam. É do tipo assim, você entra lá nesse regime lá e fala assim, ó, eu tenho essas contas, eu vou pagar todos esses credores aqui, esses empresários, esses clubes que eu estou devendo. Parcelado, não parcelado, eu quero fazer aqui parcelamentos para poder pagar todo mundo, tá? É o tipo, devo, não nego, pago quando puder, vou pagar. Mas exatamente por eu estar sob supervisão de uma instituição bancária e tudo mais, de instituições financeiras, que eu não posso ter as minhas contas bloqueadas, eu preciso ter o meu fluxo de caixa. Então o Corinthians faz isso, de uma forma transparente, entra nesse regime aí e tal, eu vou pagar. Tá aqui, mas protejam as minhas contas. O André Cury, ele conseguiu uma brecha. Primeiro porque ele alegou que o Corinthians estava cometendo fraude nesse processo. Ele entende, é um pouco complicadinho, mas só para resumir e não ficar chato aqui o vídeo, mas só para vocês entenderem, ele entende que alguns contratos que estão nesse regime centralizado de execuções, eles não deveriam estar ali. E, alegando fraude, conseguiu uma brecha numa esfera federal para bloquear as contas e, enfim, ter os pagamentos, né, da dívida que o Corinthians tem com o André Cury. Porque ele conseguiu descobrir, através de advogados, que o Corinthians conseguiu essa proteção das suas contas no âmbito estadual. E aí o André Cury foi lá e na esfera federal, alegando fraude, a justiça entendeu que, peraí, deixa eu analisar esses contratos. Enquanto isso, bloqueou as contas do Corinthians. Bloqueando as contas do Corinthians, o fluxo de caixa bagunçou e por isso o Corinthians atrasou os seus salários. É por isso que o elenco está com salários atrasados e a comissão técnica também. Mas o clube já se manifestou que até a semana que vem esses vencimentos devem ser pagos. Então, uma questão que não deve acontecer só no Corinthians, mas o Corinthians não tinha mais contas bloqueadas por conta desse regime. Mas aí o empresário, mais um que está em débito, né, que tem um débito do Corinthians com ele, foi lá, conseguiu uma manobra para bloquear as contas do Corinthians e causar todo esse barulho. É mais
uma herança maldita de antigas gestões, de dívidas inacreditáveis com empresários, estratosféricas, que geram transtornos ainda no dia de hoje. Que loucura, que loucura. Enfim, agora tem que aguardar, né? O Corinthians diz que vai pagar nos próximos dias aí, né? Enfim, mas vai ter que resolver também essa questão relacionada ao empresário. Bom, tem também a questão envolvendo a patrocinadora do Corinthians, a Esportes da Sorte. Ela se mexeu, ela entendeu que tem uma liberação junto à Loterge num contrato até 2028 para poder operar no Brasil. E também, eu tô achando um pouco estranho isso, de verdade, gente, porque a Secretaria de Apostas e Prêmios do Ministério da Fazenda, ela, segundo a Esportes da Sorte, ela não deu nenhum caminho para que a Esportes da Sorte possa regularizar algo que, segundo o governo federal, não está regularizado. O que está acontecendo? A Esportes da Sorte entende que está fazendo tudo que precisa. E o Ministério da Fazenda está dizendo, não, você não está. Mas, ao mesmo tempo, segundo a Esportes da Sorte, não diz o que deve ser feito. E aí fica essa questão no limbo. A Esportes da Sorte, vocês sabem, patrocina o Grêmio, patrocina o Bahia, o Ceará, que também agora está na Série A, o Atlético Paranaense, que caiu para B, o feminino do Palmeiras e o Corinthians. E aí, eu tenho uma nota aqui da Esportes da Sorte, dizendo que está pleiteando essa licença, né? Após cumprir todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação e suas respectivas portarias. E aguarda o deferimento, certo de que todas as etapas foram rigorosamente cumpridas. A Esportes da Sorte opera através de uma licença legalmente concedida pela Loterge, vigente até o ano de 28. É que o Ministério da Fazenda entende que essas empresas que conseguiram a liberação via Loterge não têm competência para operar no Brasil inteiro, fora do estado do Rio de Janeiro. E a Esportes da Sorte entende que sim. Enfim, frente à urgência da autorização, a empresa, a Esportes da Sorte, ajuizou uma ação com pedido liminar. Então é um pedido liminar do tipo assim, me deixa operar provisoriamente enquanto eu resolvo essa situação, tá bom? Além disso, o grupo reforça essa parte importante, que não recebeu nenhuma notificação da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda em relação aos próximos passos necessários para a concessão da licença e aguarda a manifestação pública dos órgãos competentes. Por fim, o Grupo Esportes da Sorte reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor e com o jogo responsável. Tá estranho porque, assim, se você não libera, pelo menos diz por que não libera. E diz, para você ser liberado, você precisa desse documento, você precisa disso, você precisa... A Esportes da Sorte está alegando que não recebeu nenhuma notificação nesse sentido. Então, através disso, está solicitando, em caráter liminar, um pedido para poder operar, mesmo apenas com a autorização da Loterge. A Loterge já tinha entrado com recurso, solicitando ao STF, que é o autor da decisão, né, que derruba a liberação da Esportes da Sorte e das empresas vinculadas à Loterge. A Loterge já tinha solicitado isso, mas o STF já tinha negado esse recurso. Então, agora, a Esportes da Sorte está solicitando em caráter liminar para poder operar via Loterge, pelo menos até que se resolva toda essa situação. O que será que vai dar? A gente vai ter que aguardar. Comentem aqui o que vocês estão achando disso tudo. Olha, Perronaço chegou abrilhantando este programa, mas eu não sei se ele traz boas novas para o torcedor corintiano, não, viu? Vai falar da situação complicadíssima financeira que o Corinthians está vivendo. Juliano Bertolucci, que é um empresário muito conhecido e que tem aí muitas negociações com o Corinthians, cobra uma dívida na justiça que ultrapassa 78 milhões de reais, no totalizando 5 processos. Mas, ô Perrone, o clube entende que isso pode ser positivo de alguma forma? Como assim? Explica pra gente como que dá para ver esse copo meio cheio. Pois é, para explicar, vamos voltar um pouquinho no ano passado, quando o Corinthians ele apresenta na Justiça aquele pedido do regime centralizado de execuções, o RCE, que ali você junta todos os seus credores, coloca ali na Justiça e fala, olha, devo para essa galera aqui, quero pagar, vamos estudar uma fórmula, apresenta um plano de pagamento, coloco todo mundo lá e vou pagando em 4, 5, 6 anos. A Justiça vai definir junto com, dependendo do que o Corinthians apresentar,
esse plano de pagamento. Quando o Corinthians apresenta isso, ele coloca que tinha uma dívida de cerca de 78 milhões com o Bertolucci, só que o Bertolucci não tinha processado o clube, estava fora, e ele vinha mantendo uma boa relação com a diretoria, eles estavam conversando muito, e a diretoria falou para ele, olha, a nossa ideia é que você receba do mesmo jeito que a galera ali do RCE vai receber quando tudo for regularizado. Você vai receber do mesmo jeito. Só que aí os caras que desenharam esse plano ficaram numa dúvida. Pode ser que o juiz entenda que o Bertolucci não pode entrar lá porque não processou. E foram conversando com o Bertolucci. O Bertolucci entendeu que interpretou ali que até o Corinthians achava que era um bom caminho ele entrar com o processo. E é curioso que o departamento de comunicação do Corinthians, perguntado, questionado, indagado sobre o assunto, fala: olha, foi esses processos, essa decisão, isso foi em comum acordo. Então, assim, a relação entre eles, entre as partes, continua boa, eles continuam conversando. E por que o Corinthians vê o lado positivo nisso? Vê o lado positivo porque é como o RCE, se tudo for aprovado, é como se a dívida estivesse num ambiente controlado. O credor está num ambiente controlado. A justiça vai definir quanto você vai pagar para o cara, de quanto em quanto tempo, quais são as parcelas, durante quanto tempo isso daí vai ser pago. E enquanto isso estiver acontecendo numa boa, direitinho, sem o Corinthians atrasar nada, ele não sofre penhora, não sofre bloqueio. Então é como se você pegasse um cara ali que você não sabe o que vai fazer, que tem a dívida, que pode te dar trabalho, e aí você coloca ele lá ali num bolo de credores. Na verdade foi o próprio cara, né, que entrou, não foi o Corinthians que colocou. Ele entra na justiça e aí você tem ele vai estar dentro de uma série de regras. O Corinthians vai ganhar fôlego para pagar todo mundo, se o plano for aprovado, e o Bertolucci entra nesse caminho. Quer dizer, o primeiro passo foi ele entrar na justiça. Então ele deve ser, existe a confiança no Corinthians de que ele vai acabar entrando nesse RCE. Então é por isso o lado positivo. Para o empresário que entrou com a dívida, também tem uma questão positiva, porque ele é uma dívida que vem sendo arrastada de uma gestão para outra, faz um acordo, depois tem que fazer outro acordo porque não cumpre, e aí ali ele fica numa coisa que já, olha, se não pagar aqui como a justiça está mandando, vocês vão ter problema. Então, a tendência é que a coisa funcione melhor na justiça. Esse aí é o caminho, né? O Corinthians vê o lado positivo, porque vai ter uma definição de como pode pagar o cara, não vai ficar. A avaliação era que se ele não entrasse lá, ia ficar uma coisa pendente. O Corinthians vai acertar com todo mundo aqui, ou com a maioria aqui, na justiça, e vai ficar esse pepino aqui, essa coisa, esse fio solto. E aí, com essa entrada na justiça, existe a possibilidade de ele entrar no bolo e a coisa ficar mais organizada. Deu para entender ou é muito complicado? Deu para entender, mas eu fiquei com duas perguntas na cabeça, Peone. Uma é Vamos lá. uma brincadeira. A primeira é uma brincadeira, eu acho que não tem resposta. Talvez até você tenha, mas acho que não tem resposta. O Fred Luz, que foi quem encaminhou o RCE, quando era CEO, e aí depois o Corinthians, com o Augusto Melo, mudou a sigla CEO, né, de Chief Executive Officer, para consultor esporádico da organização, quando o Augusto Melo disse que o Fred Luz, a partir de agora, é um consultor esporádico, então ele é CEO, consultor esporádico da organização. Você sabe se o Fred Luz tem alguma coisa a ver com isso? Se ele deu essa indicação? Mas acho difícil ter essa certeza, talvez você tenha. Segundo, diga. Não, pode falar, pode falar. A segunda que eu tenho é a seguinte: a partir desse momento, levando em consideração que existe uma turbulência política entre situação e oposição no Corinthians, você acha que é possível alguém pegar essa tua informação preciosa, publicada hoje, e alguém dizer, olha só, tem dirigente do Corinthians indicando para processar o Corinthians? Ou seja, criar uma outra relação de turbulência no Conselho Deliberativo, pelo que você conhece da vida política corintiana? Então vamos lá. A primeira informação que eu tenho o nome de algumas pessoas que conversaram com o Bertolucci, eu não tenho o do Fred. Isso não significa que ele não tenha conversado, que ele não tenha ido lá falar. Sobre o segundo caso, né? Ou assim, a segunda pergunta. É curioso até, porque o departamento de comunicação do clube fala em comum acordo.
E eu fiz essa pergunta para. Fui lá ver no departamento jurídico, assim, vocês chegaram para o cara, para o empresário, e falaram: entra com a ação? É isso? Não, a gente nunca ia mandar o cara entrar com a ação contra o clube. Né? Então, mas todo o contexto é isso. Se existe um senso, né, um consenso entre as partes, existe só, vai lá, beleza, tem uma coisa boa aqui para gente. Se isso pode ser usado sim. A guerra está violenta ali. Né? Então, assim, eu acho que pode ser usado, acho que é bem capaz que tenha algum tipo de questionamento, né, que perguntem ali, peraí, que história é essa aqui, de consenso, de acordo? Mas, por outro lado, PVC, toda essa história aí da RCE, ela acabou sendo desenhada a várias mãos ali. Então, tem gente da oposição também que participou, né, da comissão que participou e ajudou a fazer isso daí. E essa galera ali também acha que, assim, bom, não dá para chegar lá e falar para o cara processa o clube, mas que tem um lado bom que acaba sendo positivo, porque acaba se encaixando também no que a gente queria, isso daí é verdade. Então, assim, dá para esperar de tudo numa guerra política, mas existem pessoas lá da oposição que trabalharam nisso e que entendem que, no final das contas, tem mesmo um lado positivo, o fato dele estar agora encaminhando para a justiça e não ficar esse fio solto no departamento nas cobranças ali, na vida financeira do Corinthians. Justo. Agora, ele vai organizar essa fila, mas uma hora o Corinthians tem que pagar, né? Não pode tirar isso de vista. Por mais que dê uma organização, uma hora vai ter que soltar o dinheiro. E as dívidas estão crescendo, porque além do Juliano Bertolucci, tem dívidas com outros empresários também, como é o caso do Carlos Leite, que agora a Justiça de São Paulo aplicou uma multa de 5% de uma das dívidas que ele tem com o clube, no valor de 33 milhões, um pouco mais que isso. Vai chegar agora a 35 milhões, tá aí na tela para vocês, é a matéria que o Diego Garcia trouxe para a gente também, e a dívida, uma dívida de 35 milhões, mas somando todas com este empresário, com o Carlos Leite, chega a 65 milhões de reais. E aí, se a gente pega Bertolucci mais Carlos Leite, já dá 143 milhões de reais, ou seja, é muito dinheiro. Ô Perrone, uma hora, por mais que isso esteja organizado, uma hora tem que pagar esses caras. Como é que o clube está vendo essa situação? Então, assim, o Corinthians entende que se ele conseguir aprovar o plano de credores, ele vai conseguir pagar, porque aí a justiça vai estabelecer ali vai ter um número que vai falar assim, olha, você vai usar X% da sua receita para pagar, ninguém sabe como é que vai ser isso, vai ter que esperar, o Corinthians vai apresentar, vai conversar ali. Então o Corinthians acha que a partir do momento que isso for aprovado, ele vai pegar e vai falar assim, bom, eu sei quanto eu posso gastar, eu agora, finalmente, né, depois de tantas décadas, agora eu vou ter que gastar, não vou poder ultrapassar isso, porque senão eu vou ter problema na justiça. Então o Corinthians entende que a partir do momento que for aprovado, isso vai ajudar na organização inteira do clube. Que se o cara ali do futebol chegar e falar, não, a gente precisa contratar fulano e tal, o pessoal do financeiro, do jurídico, vai olhar e vai falar assim, olha, não tem como, porque a gente precisa pagar esses caras. E aí, Luiz, ele paga, vai pagar, assim, conversam ali, falam que pode chegar uma coisa de 5, 6 anos pagando, né? Então o Corinthians acha que ganhando esse fôlego, vai pagando aos poucos, que vai dar certo, que ele vai conseguir fazer, mas vai ter que ter o controle de uma coisa, o Corinthians não vai escapar, de ter controle financeiro, de não fazer gastança, de não gastar mal, né? Então, assim, e aí ele vai pagando aos poucos, ele acha que vai conseguir esse fôlego e consegue equacionar tudo. E assim, é importante porque a partir do momento que for aprovado o plano, os caras que estão cobrando e tal, ninguém vai poder, não existe essa possibilidade de você ir lá e penhorar, né? As penhoras, os bloqueios ficam suspensos. Então também não tem esses sustos que o clube tem de olhar na conta ali está penhorado porque não sei quem pagou. O que eles falam lá, o que eles usam eles falam assim muito. O que o Corinthians vai fazer é pagar um pouquinho para cada um, em vez de pagar milhões para um que conseguiu um bloqueio na justiça. Mais ou menos esse é o lema deles. Galera, e o Corinthians aí, né, vive um imbróglio aí com a Esportes da Sorte, né, pessoal, sobre essa definição se eles vão ficar ou se não vão ficar no Corinthians, mas aí o Timão, né, já tá conversando com outros patrocínios aí, né, para fazer a substituição com a patrocinadora atual. O Timão segue no mercado aí, né, e vai ver o que vai fazer, pessoal, porque tá complicado, imagina só perder o patrocínio da patrocinadora atual. Eles são quem paga
o salário do Memphis, né? Então seria uma perda muito difícil aí para o Timão, logo agora no começo da temporada, né? Então o Corinthians está indo atrás aí, galera, de outros patrocínios. Já conversa com outras casas aí, né, de investimento esportivo para, né, não ficar aí na mão. E bora ver aqui as últimas informações, né, do Timão sobre essas informações aí, né, pessoal, atualizadas do Corinthians. Só informação complicada. Tá complicado, viu? O Corinthians perdeu na copinha hoje. Teve essa notícia péssima aí, né, do Garro, que ele sofreu, pessoal, uma lesão. Não sofreu uma lesão, ele tava com um problema no joelho desde abril do ano passado. E aí, agora em dezembro ele fez a cirurgia e tá se recuperando. Deve perder a estreia, né? Ele não deve estar em campo aí contra o Bragantino na quinta-feira que vem. Ele tá tratando aí uma lesão no joelho direito que causa desconforto no atleta desde o ano passado. De acordo com o Timão, o Garro tem uma tendinopatia patelar. Neste caso, o tendão patelar que liga a patela à tíbia fica inflamado ou sofre microlesões. Garro relatou os primeiros sinais de desconforto no mês de abril e desde então o Corinthians vinha monitorando o jogador. Em algumas partidas do ano passado, o meia jogou com infiltrações para ter condições de atuar. Olha só, pessoal. Então a gente dá para perceber, né? Em alguns jogos ele ficou meio abaixo. Talvez era isso aí que estava atrapalhando, né? O cara às vezes estava sentindo dor na partida, não estava conseguindo, né, dar o seu melhor dentro de campo. Aí após a temporada, né, de 2024, o jogador iniciou o tratamento que seguiu ao longo das férias. Em casos um pouco mais graves é necessária cirurgia para resolver esse tipo, porém para Garro não será necessário a operação. Durante essa pré-temporada aí, né, o argentino não participou de todas as atividades com o restante do elenco. Além disso, o Timão liberou o atleta da concentração no CT Joaquim Gravo, ou Joaquim, que isso é raro aqui, no CT Joaquim Garro, no CT Joaquim Grava. Garro ainda está bastante abalado, né, por conta lá do episódio que aconteceu no último sábado, dia 4, envolvendo uma pessoa aí, né, que infelizmente perdeu a vida. Um acidente aí entre uma moto e uma caminhonete que o Garro estava dirigindo. Mas aí, galera, o que vocês estão achando aí desse começo de ano do Corinthians? Um começo de temporada muito agitado, né? Teve esse episódio com o Garro aí, a copinha aí o Corinthians perdeu hoje de 2-0 para o Santo André. Teve também a questão lá que o Corinthians foi excluído lá de clubes formadores da base, né? E aí tá complicado, cara. Parece que começou o ano e as notícias ruins apareceu tudo de uma vez. O que vocês estão achando aí, né, dessa pré-temporada do Corinthians? O Timão já estreia quinta-feira aí contra o Red Bull Bragantino, jogo fora de casa, lá em Bragança Paulista. Comenta aqui o que vocês acham aí também desse patrocínio que pode estar chegando no Timão. Tem muitas casas aí, né, que tá querendo patrocinar o Timão, que são casas da Parimet, Betano. São patrocínios aí que querem estampar a camisa do Corinthians. Enfim, comenta aqui o que vocês estão achando de tudo isso. Agora eu vou ficando por aqui, pessoal, e se encontramos no próximo vídeo.